Pensa só, e se um poema não fosse feito pra gente sentir, mas sim pra gente ver? E se, no lugar da emoção, o grande objetivo fosse a perfeição, a durabilidade de uma escultura? Pois é, essa é a ideia central por trás de um movimento que veio para balançar de estruturas da poesia, o parnasianismo. Dá uma olhada nessa pintura, na grandiosidade, nos detalhes, na composição toda clássica. Agora, tenta imaginar um poema que tivesse essa mesma precisão. Um poema onde cada palavra não foi escolhida para expressar um sentimento, mas sim para construir uma imagem, sabe, perfeita, que resiste ao tempo. Olha de perto essa precisão arquitetônica. Essas colunas não estão aí por acaso, né? Elas representam ordem, estrutura, uma forma clássica, e foi exatamente essa dedicação à forma que virou a grande meta de uma nova escola literária. Mas o parnasianismo não surgiu do nada, não. Ele foi uma reação, e uma reação bem direta e pensada contra o que vinha antes, o romantismo, com toda aquela intensidade de emoções e o foco total no eu. E o contraste é gritante. De um lado, os românticos valorizavam a inspiração, o sentimento. Do outro, os parnasianos diziam, não, o negócio é transpiração, é trabalho duro. A subjetividade deu lugar à objetividade. A emoção foi trocada pela descrição detalhada. A ideia não era mais sentir o mundo, e sim descrevê-lo. Essa mudança toda de perspectiva tinha uma raiz filosófica bem radical sobre o propósito da arte. Vamos entender melhor que ideia era essa? Lar por lar ou arte pela arte. Esse era o lema, o grito de guerra dos parnasianos. Para eles, a beleza de um poema já era justificativa suficiente para ele existir. A arte não tinha que ensinar nada, não tinha que mudar a sociedade. A única obrigação da arte era ser bela. Ponto final. E olha só, essa subjetividade toda não era só um capricho, não. Estava super em sintonia com o pensamento da época, que era muito influenciado pelo positivismo de Auguste Comte. Aquela ideia de valorizar a ciência, a observação dos fatos, sem achismos. O movimento até ganhou nome oficialmente em 1866, lá na França, quando publicaram essa antologia aqui, Le Parnasse Contemporain. Foi essa obra que juntou as ideias, botou tudo no papel e marcou a chegada oficial do parnasianismo. Ok, a teoria a gente já entendeu, mas e na prática? Como se criava uma poesia assim? A resposta está numa metáfora muito poderosa, a do poeta como um artesão, ou melhor ainda, como um escultor. Essas colunas clássicas são a imagem perfeita. Assim como na arquitetura grega tudo seguia regras rígidas de proporção e harmonia, a poesia parnasiana queria ter uma estrutura igualmente rigorosa, matemática, ordenada. Então, o que tinha nessa caixa de ferramentas? Bom, o principal era o culto à forma. Isso queria dizer usar um vocabulário raro, preciso, ser totalmente objetivo e impessoal, preferir formas fixas como soneto e usar as famosas rimas ricas, que são rimas entre palavras de classes gramaticais diferentes, sabe? Bem mais difíceis de fazer e, por isso mesmo, mais valorizadas por eles. E não tem poema que resuma melhor essa ideia do que A Arte, do Théophile Gautier, um dos precursores do movimento. É genial, porque o poema fala literalmente sobre a arte de esculpir. Aqui o Gautier coloca o verso, o material do poeta, no mesmo nível do mármore, do ônix, do esmalte, materiais duros, resistentes, preciosos. A poesia vira matéria, quase algo que dá para tocar. E essa parte é central. Fazer poesia não era um momento de inspiração que simplesmente fluía. Era uma luta com um material resistente, como o mármore de Carrara. Era um trabalho que exigia força, técnica e muito esforço. E aqui a metáfora fica completa. O poeta não está só escrevendo, ele está esculpindo, limando, cinzelando as palavras, uma a uma, até que elas alcancem a forma perfeita, transformando um sonho, uma ideia, num bloco resistente. Mas afinal, para que tanto trabalho, tanta dificuldade? Todo esse esforço tinha um objetivo muito claro: criar uma arte que pudesse, assim como uma escultura de pedra, resistir ao tempo, ser eterna. Essa citação do Gautier revela toda a ambição parnasiana. É a crença profunda de que a arte perfeitamente construída é imortal. Uma forma tão pura, tão duradoura, que conseguiria sobreviver até mesmo aos próprios deuses. Então, para a gente amarrar tudo, o essencial sobre o parnasianismo foi uma reação ao sentimentalismo romântico, se guiou pela filosofia da arte pela arte, usou a metáfora do poeta-escultor
e tinha como grande objetivo a beleza e a perfeição da forma. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que, na verdade, continua super atual e que resume o debate que os parnasianos iniciaram. A arte precisa mesmo de um propósito maior, de uma função social? Ou será que a busca pela beleza, por si só, já é um propósito que se basta?